Olá turma, bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre conjuntos numéricos e para iniciar, o que são conjuntos numéricos? São grupos de números que possuem características e propriedades semelhantes e eles surgiram da necessidade de nossa, como humanos, de registrar, né, de representar quantidades, faltas, divisões, medidas que eram mais complexas. Ou seja, nós fomos descobrindo essa necessidade. E cada conjunto são como camadas que se expandem e que engloba a anterior. Vamos a um exemplo. Aqui dentro desse círculo está o conjunto dos números naturais. Só que os números naturais são formados de 0, 1, 2, 3, mas surgiu a necessidade, então, de representar outros números, que eram os números negativos, que é representado pelos números inteiros. E aí surgiu a necessidade de representar números que são quebrados, né? Números decimais e fracionários, que são os números racionais. Então, vocês podem observar que os números, os conjuntos numéricos, eles são como várias camadas. A primeira camada dos números naturais, que aqui é onde fica o 0, o 1, o 2, o 3. Aí vem os números inteiros, né, que é os números naturais, que se repetem, né? Mas também havia os números negativos, que é o -1, o -2, o -3, e eles são infinitos, né? Só que ainda havia necessidade de representar outros números, né? Que são 0,1, 0,2, que também são infinitos. E nessa aula, nesse vídeo, nós vamos focar primeiro nos números naturais. E a gente vai iniciar uma série de vídeos onde a gente vai falar dos conjuntos, né? Mas esse vamos falar primeiro dos naturais, depois vai virar outro vídeo falando dos números inteiros, números racionais e os outros, porque não só existem esses conjuntos, existem outros conjuntos, né? Mas aqui é só para uma introdução. Então vamos falar um pouco sobre os números naturais. Esses números, eles surgiu há muito tempo atrás, quando a humanidade ela sentiu a necessidade de representar as quantidades. Um exemplo muito comum, digamos assim, nos tempos muito antigos, onde havia os pastores, né, de ovelhas, como que eles contavam os números? Eles usavam um saquinho de pano, de tecido, e colocavam pedrinhas pequenas dentro desses saquinhos, e cada pedrinha era uma ovelha. Então ele levava a ovelha lá para o pasto, e cada ovelha que saía ali do aprisco, né, do lugar onde que as ovelhas ficavam, ele ia e colocava uma pedrinha. Na hora que quando voltava, ele ia tirando as pedrinhas. Então, se sobrasse pedrinhas no saco, é porque ficou alguma ovelha para trás. Se faltasse pedrinhas no saco, é porque ele trouxe alguma ovelha que não era dele. Então,
A partir desse momento surgiu então os números naturais. E agora vamos falar um pouco, né, sobre os números naturais, como eles são representados. Eles são representados pela letra N e ele significa natural, números naturais. E todos os conjuntos numéricos, eles estão dentro de chaves. Vocês podem observar que a gente inicia no zero, mas em algumas situações específicas ele vai iniciar no 1 em vez do 0. E aqui tem uns 3 pontinhos de reticências, que significa que o conjunto é infinito. Então o conjunto ele não tem fim. Começa no 0, mas não tem fim. E algumas das propriedades numéricas desse conjunto é porque todo número ele tem um sucessor. O que é um sucessor? É um número, mais um. Então, o 1 mais 1 é o 2. O 2 mais 1 vai dar 3. E assim sucessivamente em cada número. Porém, os números naturais, diferente do zero, não tem um antecessor. O antecessor é quem vem antes, né? Então, seria, vamos começar aqui, né? O 4 menos 1 dá 3. Que menos 1 dá 2. Que menos 1 dá 1. Que menos 1 dá 0. E aí, menos 1 não pode, porque aí foge dos números naturais, que vai dar menos 1. E aí que entra os números inteiros. Então, a propriedade dos números naturais é que todo número natural tem um sucessor, mas nem todos têm um antecessor. No caso, todos menos o zero, ou seja, todos eles menos o zero têm um antecessor. Outra propriedade é que os números naturais eles fecham na adição ou na multiplicação. O que isso significa? Se eu pego o 2 e somo mais o 3, então 2 mais 3, ele vai dar 5. O 1 mais 3 vai dar 4. Então, todos os números naturais somados mais números naturais vai resultar em números naturais. Da mesma forma, a multiplicação. Se eu multiplico o 1 vezes 3, vai dar 3. Se eu multiplicar 2 vezes 3, vai dar 6, que está aqui, né, no infinito. Então, todos os números multiplicados, todos os números naturais multiplicados por números naturais resultará em números naturais. Já a subtração e a divisão são diferentes. Eles não fecham nos números naturais. Por quê? Vamos dizer que você tem um 6 e você divide o 6 por 2, né?
você vai resultar em 3. Até aí tudo certo. Mas se fizermos, digamos assim, pegarmos o 4 e dividirmos por 6, qual será o resultado? Vai dar 1,5. Só que 1,5 não cabe dentro dos números naturais. Não existe, porque os números naturais são números inteiros. E números decimais, fracionários não cabem. Por isso existe a necessidade de ter outros conjuntos. E na subtração é da mesma forma. Digamos que temos um número 4 e subtraímos 3. Qual vai ser o resultado? O resultado vai ser 1. Aqui tudo certo. Mas se tivermos 5 e quisermos subtrair 6, qual será o resultado? Menos 1. Só que não temos menos 1, temos 1. Mas 1 positivo é diferente de menos 1. E o menos 1, ele não cabe dentro dos números naturais. Por isso que existe o conjunto dos números inteiros, né? Olá, aluno. Estou invadindo aqui sua aula para dizer que toda quarta-feira vai estar saindo aula nova aqui no canal. Editor, coloca aí na tela que horário que vai estar saindo as próximas aulas. E se inscreve aqui, é muito importante para que você possa receber todas as novas aulas que vai estar saindo aqui no canal. Dá o like também para que o YouTube saiba que essas aulas são importantes para você e ele não esqueça de te recomendar. Então, muito importante, se inscreve e dá o like. Agora vamos falar sobre os subconjuntos dos números naturais. O primeiro subconjunto que eu posso pensar aqui é o conjunto dos números pares. Vamos colocar aqui uma letra para simbolizar aqui o conjunto, mas aqui é só para simbolizar mesmo, gente. Isso aqui pode aparecer de formas diferentes. O 0 é um número par. Qual é o próximo número par? O 1? Não. O 2 é um número par. O 4 é número par. O 5? Não. O 6 é número par. E assim sucessivamente até o infinito. Qual outro conjunto podemos... Qual outro subconjunto podemos ter aqui também? Números ímpares. Lembrando que essa letra aqui é só para simbolizar aqui o subconjunto, mas pode aparecer de outra forma. E esse i aqui, teremos ele também num outro conjunto, né? Mas aqui vamos simbolizar os números ímpares. Quais são os números ímpares? Todo número que não é par. Então, 0 é par, então não entra. Qual é no caso, 1? O 2 é par, não entra. Então, quem entra é o 3. O 4 é par, não entra. Então, entra o 5. O 6 é par, então vamos colocar o 7. No caso aqui seria o 8, né? Então, colocaremos o 9. E assim sucessivamente até o infinito. Outro subconjunto que podemos ter também são dos números naturais positivos, que são
todos os números que são estritamente positivos. O zero, ele não é nem positivo nem negativo, então não vai entrar. Lembra que eu falei que em alguns determinados momentos o zero não entrava? Esse é um dos momentos. 2, 3. E assim sucessivamente. Essa estrelinha aqui, ela significa que são os números naturais positivos. Então, são todos os números naturais que são positivos, ou seja, o zero não entra. Um outro subconjunto é os números naturais não negativos. E aqui sim, a gente podemos colocar o zero, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Não negativos, porque lembra, os números naturais não entram os números negativos. Então, toda vez que aparecer desta forma, que a perninha do N é mais gordinha, são os números não negativos. E quando aparecer desta forma, com a estrelinha, são os números naturais positivos. Então, não esquecer, esse aqui é importante. Outro subconjunto são dos números quadrados, que são, vamos lá, lembrando que a letra aqui é só para simbolizar aqui o conjunto. Não confundir com a letra que representa os números do conjunto dos números racionais. Então vamos lá. Qual o primeiro número quadrado? É o número 1. Por que número 1? Vamos lá, imagine que você tem um quadrado de lado 1. Ambos os lados será de lado 1. Qual o próximo número quadrado? Vamos lá, imagine que você tem um quadrado de lado 2, ou seja, são duas unidades. Aqui também será 2. Mas aqui você pode ver que não são apenas dois quadradinhos, são 4. Então, o próximo número quadrado é o 4. Seguindo nessa lógica, qual o próximo número quadrado? Imagine que você tem um quadrado de lado 3. Você contar aqui, são 9. O próximo, 4 por 4, 16. E assim sucessivamente até o infinito. Qual o próximo conjunto? Números triangulares. Não sei se você sabia que tinha isso, mas tem os números triangulares. Representando aqui com a letra T. Vamos lá, T para representar, né, de triângulo.
E Gustavo, quais são os números triangulares? Vamos imaginar aqui um ponto para facilitar. Então, o primeiro número triangular seria o 1. Mas se tivermos aqui um ponto e embaixo dele tiver dois pontos, formando um triângulo, qual é o valor aqui? 3, exatamente. E qual é o próximo? Vamos lá. Você coloca aqui mais 3, formando um triângulo, dá 6, exatamente. E qual seria o próximo número triângulo? O 10, né? Você somar aqui todos os pontinhos, dá 10. E assim sucessivamente, até o infinito. Existe mais algum conjunto dos números, mais algum subconjunto dos números naturais? Qual pode ser? Exatamente, conjunto dos números primos. Vamos lá. O P aqui para representar o primo. Qual o número primo? 2. Lembrando, gente, que teremos aula sobre números primos em breve. Então se inscreve aqui no canal para você não perder as aulas que virão. Por favor, e deixe seu like para ajudar que esta aula, se ela está te ajudando, possa ajudar outras pessoas também. Qual é o próximo número primo? 3. E qual é o próximo número primo? É o 5, o 7, o 11 e assim sucessivamente. Então, gente, esses são os subconjuntos dos números naturais. Claro que pode ter outros subconjuntos, né? Não são somente esses, mas esses são os principais que precisamos saber, né? E aqui para finalizar o vídeo, se esta aula ela te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal, por favor, e deixa o seu like. Dessa forma, o YouTube vai entender que você gostou da aula e vai te recomendar as próximas aulas. Então, é isso, um abraço e até a próxima aula.